A vitória fundamental do Goiás na partida de ontem contra o Vasco da Gama. Um jogo aí muito complicado, o Esmeraldino conseguiu achar o seu gol ali no final com o Everton Brito e venceu aí por 1-0, permanecendo no G4 da Série B após 8 rodadas. No vídeo de hoje eu irei fazer aqui aquela análise básica, né, que vocês já estão acostumados aqui no Black Card, falar um pouco de cada jogador, o desempenho dos jogadores também que entraram no decorrer da segunda etapa, o Everton Brito, autor do gol, e também a premiação do Goiás aí, finalizando o mês, né? Ainda bem, tudo dando certo para o Esmeraldino, finalizando esse mês agora de junho, dentro do G4 da Série B. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem seu like aqui embaixo, também se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui falando, né, sobre as principais notícias do maior do Centro-Oeste. O Goiás foi a campo hoje um pouco pressionado após a vitória aí do Brusque por 1-0 contra o Brasil de Pelotas. O Brusque, que estava jogando em casa, acabou passando o Goiás na classificação. O clube lá de Santa Catarina chegou aos 13 pontos. O Goiás, antes de entrar no duelo aí para o jogo contra o Vasco, estava com 12 pontos, então acabou que o Brusque tinha passado o Goiás, o Verdão caiu para a quinta colocação, e mesmo se empatasse ainda não passava, né, a equipe do Brusque, então não iria garantir a premiação, né, e o mais importante, né, finalizar mais uma rodada dentro do G4, isso é muito importante visando a sequência do Campeonato Brasileiro. O Verdão foi a campo aí basicamente com o time base dentro dessa Série B, né, apenas aí se você comparar as primeiras escalações do Goiás lá contra o Sampaio Corrêa, o Confiança, o Cruzeiro, tem apenas o Luan Dias, que substituiu aí o Dieguinho, mas o Luan Dias já é a sua terceira partida atuando como titular desde o jogo contra o Brasil de Pelotas. Perdão, a quarta, né? Jogou aí contra o Brasil de Pelotas, o Avaí e o Vila Nova, e também agora contra o Vasco. O Tadeu no gol hoje completou aí a sua marca de 100 jogos vestindo a camisa do maior do Centro-Oeste, o goleiro que hoje também foi muito bem. Não foi muito exigido, né? O jogo de hoje, o Goiás aí teve uma sorte muito grande de ter o jogador do Vasco, o Bruno Gomes, expulso com apenas 5 minutos de jogo. O cara tomou o amarelo com 1 minuto, né? E depois com 4,5. Já tomou o seu segundo cartão amarelo, foi expulso, de maneira correta, né? O jogador fez 2 faltas duras com menos de 2 minutos. Aí já deu um sinal, né, que o Vasco não estava tão bem controlado emocionalmente, tanto é que teve aquela briga no pós-jogo. Isso realmente é muito vergonhoso, né? Principalmente assim, por ser um duelo tão grande, né, entre Goiás e Vasco, tem muita visibilidade. Ainda bem que pelo menos não foi pelo lado do Goiás, né? Eu acho isso particularmente muito feio. Voltando para o jogo, o Goiás aí já nos primeiros minutos ameaçou bem, tanto com o Aleph Manga, ainda quando estava com a mais, com a mesma quantidade de jogador, né? E após estar aí jogando com um jogador a mais, o Elvis teve algumas oportunidades, chutou ali mal, né? Na entrada da pequena área. Outras finalizações também do Luan Dias e também do Caio Vinícius, que subiram um pouco. O Goiás não conseguiu acertar muito gol dentro da primeira etapa. Foi um jogo de muitas finalizações pelo lado esmeraldino. O Verdão chutou 18 bolas, mas só acertou 7 em direção ao gol. Foi aí, errou muitos chutes, né? Ainda no primeiro tempo, o técnico Pintado foi muito bem. Eu quero parabenizar ele também pela coragem. Já tirou o Breno, camisa 5, volante, que estava bem no jogo, só que o Goiás com a mais, né? Dava para atacar mais, e já colocou o Everton Brito, jogador que foi autor do gol, entrou muito bem aí. Principalmente no segundo tempo, com 40 minutos, o Pintado fez essa alteração. O Goiás ainda foi para cima, conseguiu algumas bolas paradas, mas nada de tirar aí o 0 do placar. Na segunda etapa também, o time esmeraldino até que chegou a incomodar um pouco mais. O Vasco voltou mais bem postado dentro de campo. No primeiro tempo o Vasco estava muito recuado. Já na segunda etapa conseguiu aí ofender um pouco mais, mas assim, nada demais, né? O Tadeu não precisou fazer nenhuma defesa muito difícil, apenas uns chutes de longe, também outros escanteios. Mas assim, já estava incomodando um pouco o Vasco. O Goiás sabia muito bem, jogadores ali dentro de campo, se desse alguma bobeira, o contra-ataque poderia ser muito perigoso. Ainda bem, né, que foi uma mexida também muito boa do técnico Pintado. A entrada aí também do Miguel Figueira, que muitas pessoas não gostam dele, né? O torcedor aí pega no pé pra caramba do Figueira, mas ele entrou muito bem aí no lugar do Elvis, e também entrou o Breno no lugar do Luan Dias. Pode inverter a substituição também, né? Praticamente
as mesmas posições. E a outra alteração, saiu o Aleph Manga, que não está bem, vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, para a entrada aí do Dadá Belmonte. Então essas foram as alterações da equipe esmeraldina. O Pintado foi bem, na minha opinião, mexeu bem aí dentro do elenco, o Goiás conseguiu ter mais posse de bola efetiva, né? O Albano já entrou muito bem no jogo, deu aquele chute de esquerda, uma boa defesa do Vanderlei. Também nas bolas paradas o Dadá Belmonte cobrou bons escanteios. Então, e ainda inclusive, né, fez aquele lance lá que ocasionou a discussão no final do jogo, mas enfim, muito complicado lidar com essa situação. E o gol aí marcado pelo Everton Brito, já na etapa final, né? Eu tava com aquela cara de 0-0. Eu diria que seria um empate até muito preocupante pelo lado do Goiás, já que jogar com um jogador a mais, obviamente o Vasco recuou muito, né? Praticamente ficou todo ali dentro do gol, mas não pode aceitar o tipo de futebol que o Goiás estava jogando, né? Pressionava, mas não tinha muita precisão nos passes. O Goiás errou muito passe no primeiro tempo. Se você olhar aí pelas estatísticas, o Verdão ficou 75% do tempo com a posse de bola contra 25% apenas do Vasco. Eu não me recordo aqui de cabeça de um jogo que o Goiás teve tanta posse de bola, principalmente em Campeonato Brasileiro. Às vezes tinha um jogo ou outro aí no Goianão, mas enfim, 75% contra o Vasco foi muita coisa. O Clube Esmeraldino trocou 515 passes contra apenas 178 do Vasco. E a precisão do passe do Goiás também foi muito boa. Foi 82% contra apenas 51% do Vasco. Assim, apesar de jogar com a menos, o Vasco estava realmente muito mal em campo. O segundo tempo, igual eu falei, né, teve um pouco mais de presença dentro do campo defensivo do Goiás, mas nada assim de fazer o Tadeu trabalhar ou algo do tipo. Os cartões amarelos pelo lado do Goiás foram 4. Um para o David Duarte, outro para o Aleph Manga e também o Matheus Salustiano lá no banco de reservas ainda tomou outro amarelo, e também o Everton Brito, ele tomou aí um cartão amarelo também, mas nenhum que vai ser suspenso contra o Vitória, não temos nenhum, ainda bem, nenhum jogador que ficará de fora por conta do terceiro amarelo diante da equipe do Vitória. Finalizando aqui as estatísticas dos escanteios, foram 10 para o Goiás e apenas 3 para o Vasco, e 3 impedimentos aí para cada lado. Cartões amarelos foram 4 também, tanto para o Goiás quanto para a equipe Cruz Maltina. O Tadeu no gol, né? O Goiás começou aí a mesma escalação contra o Vila. O Tadeu aí no gol foi muito bem hoje, fazendo seu 100º jogo pelo Clube Esmeraldino. O Apodi na lateral direita já no primeiro tempo apareceu mais ainda no ataque. Ele fez bons cruzamentos também, tanto ali para uma tirada do Hernando, outra também cabeçada do Bruno Mezenga. Foi muito bem o Apodi no jogo, tanto também defensivamente. Os dois zagueiros demonstrando uma consistência muito grande. O Goiás, que jogou até agora 4 vezes na Serrinha, sequer levou um gol. E no total na competição apenas 3 gols sofridos em 8 atuações. O Goiás está com a zaga realmente impecável. O David Duarte apareceu mais no ataque hoje também. Em algumas bolas paradas, o Reinaldo foi mal em alguns passes, alguns lançamentos, mas assim, exerceu muito bem a sua função de zagueiro. Lateral esquerdo, o Hugo, não tem nada o que reclamar, também fez uma partida bem convicta, não errou nada, mas também não teve aquele destaque todo no ataque, alguns bons cruzamentos, mas faltou um pouco mais assim, igual ele jogou contra o Brasil de Pelotas, entrando mais dentro da área. Os dois volantes, o Breno saiu muito cedo, mas já estava fazendo uma partida boa, tinha um bom passe ali, principalmente visando as jogadas com o Aleph Manga, e o outro lado, o Caio Vinícius, que para mim, no meio de campo do Goiás, é o melhor jogador que achado aí da diretoria do Clube Esmeraldino. Caio Vinícius jogou também muito bem, tanto nos desarmes, teve algumas finalizações também, que não é o forte dele, mas os passes e os desarmes foi muito bem dentro de campo, muito bem postado. É um jogador aí que com certeza vai ser titular no Goiás absoluto para a sequência da Série B. O Elvis, o camisa 10, jogou assim um jogo um pouco diferente, ele estava finalizando mais do que os últimos jogos. Também teve uns bons passes, mas errou bastante toques simples, né? Ainda no primeiro tempo, aquele passe ali pro Hugo, meio que ele abaixou a cabeça, né? Voltou, já deu o passe errado, perdeu algumas outras bolas. Mas na segunda etapa conseguiu também jogar um pouco mais avançado. Ele que não tem um físico muito bom, né? Então acaba sendo substituído praticamente, inevitavelmente, melhor dizendo, com 10, 15 minutos da segunda etapa. Mas assim, enquanto esteve em campo, ajudou sim o Goiás. Foi bem, conseguiu correr. É bom que o Pintado pelo menos vê isso e tira ele
antes, né, dele ficar muito desgastado dentro de campo e acabar prejudicando a equipe. O Luan Dias pelo lado direito eu já não gostei tanto. Ele conseguiu algumas finalizações ali também pelo lado do campo, mas assim, eu acho que se o Goiás tiver mais um outro ponta por esse lado, poderia ajudar muito mais do que o Luan Dias, que é meia, né? Tá meio que improvisado ali pelo lado direito e é canhoto. Eu não gosto de canhoto jogando pelo lado direito. Quero que vocês deixem aqui embaixo se você acha que o Everton Brito poderia ser o titular no lugar do Luan Dias. Apesar que o Everton Brito também é outro jogador canhoto, né? Mas assim, já é um pouco mais avançado do que o Luan Dias. Eu gosto dele um pouco mais no meio, na função basicamente ali do Breno ou do Caio Vinícius, um pouco mais recuado, né? Hoje eu achei que na hora que o Pintado fez a substituição com o Everton Brito, eu achei que ele ia trocar, né, o Breno com o Luan Dias, ele ficar um pouco mais pela esquerda, no meio, né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele conseguiu prender algumas bolas ali pelo lado do campo, mas assim, o Dadá Belmonte, por exemplo, pode ajudar bem mais o Goiás dentro dessa função. Do outro lado, os dois pontas do Goiás, para mim, está devendo muito, que é o Aleph Manga também. Não fez uma partida boa novamente. Ele teve aquela finalização, né, ainda no primeiro tempo, com uns 3 minutos de jogo. Cortou bem ali pelo lado do campo e chutou bem forte. Uma característica dele, pareceu muito aquele gol contra o Confiança. Mas o Aleph Manga não vem fazendo uma boa partida, bons jogos assim pelo Goiás. Ajuda muito tecnicamente, jogador forte, né, tem tudo aí para a sequência do ano entender, né, melhor o seu estilo de jogo. Mas não fez uma partida boa pelo Goiás, não. E o Bruno Mezenga também apareceu muito pouco, né? Praticamente não finalizou, teve aquela chance também no segundo tempo, mas estava impedido. E assim, quando teve as suas oportunidades era mais com passe aqui e ali. Mas faz bem o pivô, eu acho que o Bruno Mezenga deve continuar assim de titular, já que o Goiás também não tem muitas outras opções. Mas enfim, essa é basicamente assim a análise de hoje. Uma vitória assim convincente do Goiás, teve um pouquinho de preocupação pelo futebol demonstrado aí pela equipe, mas nada de outro mundo. Não foi uma partida ruim do Goiás, muito pelo contrário, o Vasco aí se postou muito bem dentro de campo. Quero que você também deixe sua opinião aqui embaixo, não é só eu que vou falar não, muito pelo contrário, pode deixar aqui também a sua opinião. E também, assim, até se o empate, né, o Goiás iria sair do G4, ia ficar com a mesma pontuação, mas não seria um resultado desastroso, até porque o Vasco é uma equipe complicada, vai brigar pelo acesso até o final do ano, mas foi muito importante essa vitória. 4 jogos na Serrinha, 4 vitórias. E como o Goiás não vem vencendo fora de casa, são 3 empates e 1 derrota, é muito importante ir buscar, né, o resultado positivo contra o Vitória lá na próxima rodada, mas o dever de casa aí já está feito dentro desse duelo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso outro canal, que é o Goiás News, vou deixar aqui embaixo também o link na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, bora subir aí Goiás, fazendo um ótimo início na Série B. Valeu, galera!